né, de Supaiguel, e uma importaria da salinha de Supaiguel do outro. Mas aqui nós estamos, vamos dizer, atropelando essa lógica, criando novos módulos, novos pacotes. Então, por exemplo, a Manu adora criar pacote. Tem sucuri, né? Então, toda hora ela cria um pacote novo. Ela se encantou com essa brincadeira de criar pacotes, né? Então, e qual é exatamente o propósito do pacote no Python? Então, você tem o módulo, né? O módulo é um arquivo cujo nome termina com um PY. Tá? Então, isso é um módulo. Isso é um módulo reconhecido no Python. Então, a gente pega e divide a programação em um conjunto de módulos. Tá? Isso não é obrigatório. Por exemplo, o framework que eu mais gosto de usar é o Bottle. E ele é todo escrito num único módulo. Tá? Enquanto os outros frameworks de web usam 3, 4, 5, 10, tem um outro que eu uso que tem mais de 30 módulos. Tá? E mais ou menos isso vem de, vamos dizer, culturas conflitantes. Tá? Por exemplo, quem vem da cultura Java, lá no Java, cada classe tem que ser colocada num arquivo diferente. Já aqui no Python, o Python ele tem toda essa liberdade. Você vai lá e você escolhe como é que você quer fazer. Quer botar tudo num módulo só? Bota. Tá? E, além do módulo, você tem o pacote. Tá? O pacote, ele se caracteriza, né, pelo menos nas versões antigas do Python, tá? Na versão até 2.8, para que você fosse um pacote, para que um diretório fosse um pacote Python, teria que ter um arquivo chamado dunder init dunder.py. Tá? O que o SuperPython faz? Ele faz uma tramóia para evitar a criação desse init. Tá? Para prescindir da criação desse init. Quando o SuperPython percebe que o runtime do Python está procurando para o init, ele entrega um init de mentira para ele. Olha, toma, isso aqui é um init? Toma isso aqui. Ó. Então, ele permite que a gente crie pacotes que nem a Manu criou. Ela criou lá o pacote dela lá, surucucu, e não botou init. Se fosse um Python, né, vamos dizer, do vamos ver, ele vai dizer, esse troço aí no pacote, eu não vou ler esse pacote aí não. Mas como ela está usando dentro da plataforma SuperPython, o SuperPython, quando o runtime do Python, assim, cadê o bendito init? O SuperPython entrega lá um de mentira que não tem nada. Mas isso já é o suficiente para satisfazer o runtime. O runtime do 3.8, ele é menos chato com esse negócio do ponto init. Quando eu não encontro o ponto init, ele escreve uma besteira lá no diretório que vamos dizer, finge ser, né, o tal do init. Então,
ele é um pouco leniente com essa história. Mas não a versão do Brighton. O Brighton é esse Python especial que a gente usa para rodar Python dentro do browser. Tá? Que é uma façanha de uns 3 ou 4 franceses que sentaram e escreveram todo o runtime do Python em JavaScript. Tá? Porque o Python, ele na verdade, ele é uma especificação. Que nem o Java. O Java, em teoria, seria uma especificação e o fabricante original do Java, que era a Sun, uma grande fabricante de hardware, maravilhosa aquilo ali. Tá? O pessoal da Sun desenvolveu uma prova de conceito que foi uma implementação para aquela especificação, que depois foi vendida para a Oracle e ficou essa bagunça que é hoje em dia. Tá? E o Python também. O Python é uma especificação escrita a milhares de mãos, tá? Através daquilo que acho que eu já falei para vocês, são as PEPs, né? Que é o Python Enhancement Proposal. Então o pessoal fica juntando PEP, tá? E isso vai dizer o que a próxima versão do Python vai ter. E cada um pode implementar a sua própria, vamos dizer, a sua própria encarnação da linguagem Python. Então, a Python Foundation, eles têm toda uma equipe para produzir o Python que todo mundo usa por aí. Mas existem firmas que fabricam o Python, seu próprio Python, para vender. Tá? Então tem o famoso Anaconda, né? E tem o da Endo também. E tem um que é um dos Pythons mais sensacionais. Pena que a equipe, né, ela não é muito bem, vamos dizer, não recebe muito financiamento. Porque esse Python, a coisa mais interessante, né, que a maior parte dos interpretadores Python são escritos em C. E tem o pessoal do PyPy, onde o interpretador do Python é escrito em Python. Esse Python é absolutamente maravilhoso. É assim, tipo, mas peraí, o Python, cujo interpretador é escrito em Python, deve ser uma carroça, né? Porque o Python é muito lento. Muito pelo contrário. O interpretador Python, escrito em Python, é uma das linguagens mais rápidas que existem. Ela chega mais rápido, ela chega a bater o C em velocidade. Tá? E é pena que o compilador Python, escrito em Python, não está muito atualizado por causa que eles têm poucas mãos para fazer aquilo funcionar. E esse outro projeto que tem me acompanhado aí há praticamente 10 anos é o Brighton. Então eu comecei a usar o Brighton desde a versão 1. E é um projeto maravilhoso. Mas ainda está em evolução. Por exemplo, o Brighton, que a gente está usando aí no SuperPython, é o 3.6, que está bem atrás do Python atual, que é o 3.8. O pessoal do Brighton já lançou o 3.8. Tá? Eu não sei qual é a última versão que eles lançaram. Acho que é 3.8.5, sei lá o quê. Mas eles estão muito a par com
a Python Foundation. A Python Foundation lança uma versão nova do Python, eles lançam a deles também, tá? Mas, para todos os efeitos, tá? Como poucas pessoas usam intensamente o Brighton, e eu sou um dos poucos caras que usa muito isso, tem bugs, tá? Então, o que acontece? Eu peguei esse exemplo da Tora e rodei no CPython. Funciona perfeitamente. Tá? Aí eu peguei e rodei na versão 3.8 do Brighton. Deu um pequeno bugzinho que depois eu vou investigar para avisar para o pessoal lá do Brighton. Tá? Mas eu corrigi. Tá? Era uma coisa extremamente boba. Tá? Mas a versão que roda no Brighton 3.8 tem problemas mais sérios quando roda no 3.6, eles já consertaram no 3.8. Tá? Então, quem conseguir implementar a Tora, tá, vai descobrir que simplesmente... Gente, eu não acredito. Raquel. Ai, que saudade, Raquel. Que bom que você está aqui hoje. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde. Então, quem conseguir implementar a Tora vai se deparar com um erro assim, caraca, o que significa este erro? O que eu fiz? Eu peguei a minha versão e botei para rodar no SuperPython que está rodando aí para vocês. Aí dá o erro. Tá? Eu assim, não acredito. Mas aí eu fiz uma gambiarrazinha lá, tá? E com essa gambiarra, que é basicamente inserir duas ou 4 linhas no programa, ele funciona, tá? Mas esse erro só dá por conta de eu ter introduzido a mudança de pacote, tá? Aliás, de módulo, né? E o problema de você usar módulos é um problema muito, muito, muito antigo na computação, tá? Tem problemas de dependência, tá? E esse programa que nós estamos usando aí, ele tem um dos problemas mais graves que eu coloquei quase de propósito, tá? Que é a dependência circular entre módulos. Ou seja, para você rodar A, você precisa de B. Só que para rodar B, você precisa de A. Então, isso dá um nó em qualquer linguagem, qualquer compilador, e entra num loop infinito. Tá? Então, eu já coloquei assim. Não foi muito de propósito, mas aconteceu de na hora de eu programar ficar assim. Tá? Até por decisões de design mal tomadas. Toda vez que eu tomo aquelas decisões tipo de usar variáveis globais ou constantes de classe, eu tenho certeza que vai dar ruim. E não deu outra. Tá? Apesar do problema funcionar direitinho no Brighton 3.8, que é o que eu estou usando aqui na minha máquina, tá? Ele dá creca nesse 3.6. Então, tipo assim, para essa solução da Tora, a gente ainda faz uma gambiarra e funciona. Mas para a próxima versão, que eu já implementei e está funcionando,
o que é a próxima versão? Tá? É você poder rodar o programa passo a passo. Tá? Que é como é feito lá no Quarup. Quando você escreve o seu script todo no Quarup, tá? Ele não executa tudo de uma vez, não. Ali você tem que ir clicando no céu ou na tecla Enter para ele andar passo a passo da execução. Talvez vocês não tenham experimentado isso ainda, tá? Mas se você pegar lá onde está no índio, tem lá o método de executar, se você botar várias ordenzinhas para o índio, ele vai executar tudo sem você ver, e o índio vai parar na última posição que ele iria ficar, tá? Depois de ter rodado o script todo. Experimentaram fazer isso? É muito divertido. É louco. Tá? Então, o que tem, vamos dizer, mais pertinente aqui na proposta de hoje? A questão da divisão entre módulos. Por exemplo, o Vitolino, que é um treco gigantesco, tá? Ele está escrito num módulo só. Até porque, na época que ele foi escrito, ele não funcionaria se botasse mais de um de módulo, porque o Brighton dava erro. Então, a minha solução foi escrever tudo num módulo só. Tá? Então, possivelmente, para uma próxima encarnação do SuperPython, possivelmente o Vitolino deva ser quebrado em mais módulos. Tá? Normalmente, para que você faz isso? Bom, no caso específico, a gente está rodando no browser, tá? Se você divide em mais módulos, tá? Você não precisa importar aquela quantidade gigantesca de código que vai entupir a memória do browser. Tá? E vai fazer o seu computador capotar. Hoje mesmo eu consegui fazer ele capotar justamente quando eu estava carregando o código da Manu, entendeu? Aí quando ele começou a carregar aquele código todo, o browser capotou. Estourou a memória e meu computador ficou assim, catatônico, sem conseguir fazer nada. Porque eu estava dando um notebook pequenininho, entendeu? Bem velhão, aí ele congelou. Porque na hora que você importa o Vitolino, vem tudo. Tá? Então, agora se você conseguir quebrar, né, o Vitolino em módulos, você vai poder importar só aquele código que você está usando. Normalmente, a gente usa, sei lá, no máximo 20% do código do Vitolino. E o pessoal não tem um monte de coisa que não usa. Sala, labirinto, né, quebra-cabeça. Tem um monte de trambolho a mais lá no Vitolino, tá? Mas que a gente normalmente não usa. Tá? Então, você quebrar em módulos vai ajudar a melhorar a gestão de memória, porque você não vai precisar importar todo aquele código que você não vai estar usando. Ele vai estar na memória, ocupando lá uma memória inútil. Eles importou o módulo é carregado completamente de fora a fora. Tá? Então, você quebrar em módulo vai servir para isso. Tá? Então, no nosso caso, tá? Para que serviria realmente quebrar em módulos? Para fazer algum tipo de economia, tá? Com relação aos
aos desafios. Por exemplo, nesse desafio não tem pedra, não tem flor, tá? Então eu não precisaria carregar o código nem da pedra nem da flor, tá? Então isso ajudaria esse código a rodar nos computadores mais modestos das escolas, tá? Que são bem velhões e para o qual o projeto SuperPython foi pensado. Tá? Então, esse aprendizado da gente quebrar as coisas em módulo tem esse propósito. E tem também tem outro propósito que é arquitetural. Tá? Então, você pode, por exemplo, melhorar a arquitetura quando você separa a classe mãe no módulo, e aí todo mundo que precisar daquela classe mãe, ela pode simplesmente se referenciar àquele módulo, tá? E não ter que carregar um monte de outras coisas que estejam além da classe mãe, tá? Então, vocês já viram aí a herança, que já estava usando com o Piche, né? Estavam usando com o Piche com a Oca, e os dois herdam, né? Os dois herdam do vazio, tá? Então, a questão de você usar módulos, por exemplo, neste caso, a gente poderia botar o vazio, tá? Num módulo, tá? E os outros caras, cada um deles num módulo separado, de modo que, para poder usar o Piche, eu vou ter que importar o vazio. Sendo que o vazio é usado de qualquer forma, porque os espaços vazios são feitos com o vazio. Então já ia importar de qualquer jeito. Aí, com o Piche, eu só preciso importar, né, do vazio. E o vazio já está carregado, então o gerenciador do Python ele é esperto. Já carregou? Mesmo que eu chame ele de novo, ele não vai carregar de novo. Tá? Aliás, essa questão de carregar, ela é muito importante também quando você está trabalhando com módulos. Tá? Quer dizer, uma feature do Python, tá? É que ele faz cache do módulo. Então, imagina que você está lá rodando o seu... Você abriu o seu Quarup lá, tá? E o Quarup importa uma parte lá do Quarup, onde estão os outros módulos. Aí você está muito bem rodando ali e deu um erro. E o erro foi lá do outro lado. Tá? Aí você vai lá, abre o outro carinha, numa outra tab, conserta, salva, e aí você vai rodar. Pô, mas eu não acabei de consertar, por que está dando o mesmo erro? Porque o módulo está no cache. Então ele está usando o módulo antes dele estar consertado. O que você tem que fazer? Você tem que agora dar um F5, né? Recarregar aquela página do SuperPython. Porque aí ele vai descartar o módulo e aí ele vai ler fresco de novo. Tá? Então, tudo essas minúcias são coisas que vocês vão enfrentar, tá? E que faz parte do, vamos dizer, do aprendizado aqui na nossa reunião, tá? E aí também vi outra armadilha que o Paulo caiu. O Paulo foi lá felizinho, foi lá escrever um nome bonito pro módulo dele, tá? Só que ele botou, entendeu? Separou o nome com um sinalzinho de menos. E sinalzinho de menos não é um símbolo aceito no Python. Quando ele for escrever from não sei o que, menos não sei das quantas, o Python vai dar erro. Syntax erro. Tá? Então,
Normalmente os módulos dentro da PEP, tá? Os módulos, eles são todos escritos com letras minúsculas e não tem separadores, tá? Entre as partes dele, tá? Se tiver, que é meio raro, o pessoal usa o underscore, que é um símbolo permitido num identificador Python, tá? Então, esse problema aparece, por exemplo, se vocês olharem no SuperPython, vocês vão encontrar alguns pacotes, tá? Que eles são compostos por duas palavras. Por exemplo, lá no topo, vocês estão usando Patrícia. Patrícia está tranquilo. Mas tem uma famosa pioneira da informática, foi a primeira mulher a ter doutorado em informática. Sister Mary, ela era uma freira. Tá? E agora? O nome dela é feito de duas partes, Sister Mary. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma gambiarra lá no SuperPython para ele botar Sister _ Mary. Tá? Então, tem um monte de pequenos aprendizados aqui com essa brincadeira de você separar em módulos. A engenhoca de per si, ela não tem muita novidade, tá? O que é mais ou menos a novidade que esse cara vai trazer? Bom, eu vou usar o Double Dispatch de novo, porque a Tora, o que a Tora é no final de contas? Ele é o segundo índio, tá? Porque a Tora também tem, ao contrário da Oca e do Piche, nenhum dos dois se movimenta pelo tabuleiro. Já a Tora, não com suas próprias pernas, tá? Mas sendo carregado para o índio, ele se movimenta de um lado para o outro. Então, para fazer isso, tá? A gente já tem a arquitetura do Double Dispatch, que ele tem que fazer, tá? Que nem um índio faz. E que você vai perceber, tá? Lá no diagrama, né? Lá no diagrama de troca de mensagens, tá? Você vai ver que o Double Dispatch tá, vamos dizer, meio implementado ali. Por quê? Uma parte do Double Dispatch já está implementado nos objetos. E a única coisa que você tem que acrescentar no código, tá, é alguma coisa que é específica da Tora. Então, o que isso vai mostrar para a gente? Tá? É que quando você começa a fazer uma arquitetura bem construída, tá? Cada vez você tem que escrever menos código para botar mais coisa, porque tudo já está embutida lá, entendeu? Então, às vezes eu falo assim, poxa, eu tive que criar uma classe, mas só tive que mudar o nome, e todo o código já estava lá, né? Então, isso é o grande propósito, né, do desenvolvimento orientado a objeto. Tá? E qual é a distinção entre o desenvolvimento orientado a objeto, vamos dizer, convencional, e o desenvolvimento ágil orientado a objeto? Normalmente, no desenvolvimento convencional, você vai começar a pensar numa coleção de classes básicas, entendeu? Como é que elas herdam, e você começa com isso lá do começo. E não foi assim que a gente fez, não. A gente pegou e botou tudo, tá? Da maneira mais simples possível.
quando surgiu a oportunidade de a gente fazer o reuso, é que a gente fez o que a gente chama de refactoring. Extraiu uma classe básica. Tá? Então, a diferença do desenvolvimento ágil é essa. Você vai lá e bota a coisa mais simples para funcionar primeiro. À medida que a complexidade vai aumentando, para você gerenciar aquilo ali, é que você começa, vamos dizer, a embelezar o código. Tem até o pessoal que brinca assim, né? No desenvolvimento ágil, você vai fazendo vários copy and paste do código. Quando chegar em 3, olha, tipo, refatora. Até 2 copy and paste, tá legal. Quando chega no terceiro, tipo assim, não vou fazer mais um copy and paste, não. Então, você tem que pensar em mudar a arquitetura para evitar de ter o mesmo código copiado em diversos lugares da sua implementação. E é mais ou menos assim que nós estamos fazendo. Tá? Então, enquanto a gente não precisa da funcionalidade, a gente não bota enfeite lá. O enfeite vai aparecer, né? Ou seja, o que é o enfeite? É a arquitetura bonita, a arquitetura rebuscada, tá? Mas que ela não surge no início. Ela vai aparecendo por conta da necessidade. Tá? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo com o nosso andar aqui. Tá? Então, até agora, a gente estava quebrando o galho, tá? Fazendo a execução, colocando um único comando lá no executor do índio. E aí a gente ia simulando, clicando no céu, no sol, no índio, na tora. Até, mas olha, não dá mais. A gente tem que agora fazer funcionar como é no Parup original. Tá? Então, na próxima tentativa nossa, a gente vai tentar descobrir, e agora, como é que a gente mexe nisso daqui para fazer o Quarup rodar o programa passo a passo. Olha, tipo assim, é praticamente escrever um debugger, né? Na hora que o pessoal mais da antiga, tá, quando ele vai depurar um problema, o que ele faz? Entra no debugger. Aí bota aqueles breakpoints, né, para ver as variáveis, o que tem em cada variável. Nossa! Eu fazia isso com um medo desgraçado. Porque você vai entrando dentro do código e tu fica assustado com a complexidade da coisa que você escreveu. É tipo assim, ai que medo. Então, o pessoal já de ágil, é tipo assim, dificilmente ele vai entrar num depurador. Tá? Mas, para o nosso caso, para um caso de aprendizagem, fazer o índiozinho andar o passo a passo ajuda ao programador aprendiz descobrir a besteira que ele fez. E eu não andei o suficiente, eu soltei a tora antes, aí não funcionou. Aí no passo a passo ele pode perceber o que foi que ele fez de errado para poder consertar o seu código. Então, o nosso próximo desafio, e a gente vai, por conta disso, introduzir 2 padrões de projeto que eu adoro. Tá? Um deles eu pouco uso, tá? Mas eu acho a coisa mais, vamos dizer, um dos padrões de projeto mais sofisticados que existem. Nossa, a utilidade, o que esse cara consegue fazer é sem precedentes. E o outro eu uso sempre. Praticamente não tem nenhum programa meu que eu não use esse outro padrão de projeto que a gente vai apresentar
para vocês uma solução para você fazer o passo a passo do índio. Bom, então eu já liberei, né, o tutorial, tá? Espero que alguém já tenha tido a oportunidade de ler o tutorial. E se você já tem alguma dúvida, tá, de alguma coisa que vocês não entenderam no tutorial, está aberto agora o microfone para vocês falarem. Fala aí, gente. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, as portas vazio, elas não vão ser mais implementadas nesse código. Vai ser importada e vamos poder usar normalmente através da importação, é isso? Exatamente. Em teoria, não mudaria nada. O código saiu daqui, foi para lá, tá? E, teoricamente, o fato de eu importar ele, tá? Em teoria, não traria nenhum problema. Só que, em teoria, a prática é outra. Quando você vai fazer na prática, a engenhoca para importar, tá? Porque vai entrar... agora vai entrar alguma coisa dentro do... dentro do runtime que antes ele não estava usando, que era interagir com o ambiente do sistema operacional. Então ele vai ter que entrar, conversar com o file system, pedir coisa para o file system, entendeu? Durante o runtime. Alguma coisa que ele fazia só o seguinte, ó, me dá essa porcaria, deixa eu ler isso tudo aqui e eu vou, né, executar isso de uma vez. Mas lá no meio, cara, tipo, olha, eu estou precisando de um arquivo aí. E aí, então, tem toda uma conversa com o sistema de arquivos, né? E aqui, no caso do browser, não é nem sistema de arquivos. É uma conversa que o navegador vai ter que fazer com o back-end. Ou seja, ele vai ter que pedir esses arquivos para o servidor. Até o momento ele estava bonitinho, executando dentro do browser, sem perturbar ninguém. Mas agora não. Como você botou um pedaço da programação dele em outro lugar, ele vai ter que ir lá no servidor, perguntar para o servidor, meu filho, aonde está esse outro arquivo aqui? Porque me pediram para importar ele. Então, isso envolve, tá, um monte de, né, intercorrências. Ou seja, coisas que podem dar errado. Tá? Então, por exemplo, se você estava lá muito bem rodando o Quarup, brincando com ele, e acaba a internet, você continua rodando, porque está tudo dentro lá do teu browser, tá? Mas vai que você entra num lugar que ele tem que importar alguma coisa. Sem internet, adeus. Aí o programa vai congelar, porque ele vai pedir um arquivo para o servidor e não tem internet. O servidor não tem nem como saber que ele pediu nada, muito menos entregar para ele isso daí. Tá? Então, o detalhe, Mônica, é que você vai olhar lá no código original e você vai ver que vai aparecer um import, tá? Que é o import de um módulo que é irmão dele. Então, dentro da arquitetura do SuperPython, tá? A raiz, tá? Ou seja, o ponto de entrada do seu programa é dentro do seu pacote. Então, quando você abre o Patrícia, o runtime
diz o seguinte, olha, a raiz de todos os arquivos é o Patrícia. Por isso que na hora que você vai importar, tá, alguma coisa que está dentro de Patrícia, eu não preciso botar Patrícia. Eu só boto dali para frente. Tá? Por exemplo, o Vitolino, ele não está dentro de Patrícia. Por isso eu tenho que botar, né, underscore SPY. Esse underscore SPY avisa lá pro servidor, olha, não está dentro de Patrícia. Vai procurar em outro lugar. Tá? Então esse SPY avisa para ele que, olha, não é ao import comum que você está acostumado. Tá? E eu vou ter que, por conta dessa nova ideia do Quarup, eu vou ter que inventar um outro cara, tá? Que vai ser o SPG. Por quê? Toda essa engenhoca do Quarup vai estar num pacote chamado Quarup. E agora, esse pacote não vai estar dentro nem da Patrícia, nem da Jean, nem da Sister Mary. E agora eu vou ter que avisar, olha, eu quero brincar com o Quarup. Tá? E aí o Quarup vai ter que estar num espaço de nomes. Isso é uma coisa muito bonita do Python, chama-se namespace. Namespace são círculos concêntricos. Tá? Então, o namespace, ele começa lá dentro da sua funçãozinha. Tá? Então, dentro de uma funçãozinha main, tem um espaço de nomes que é tudo que você criou ali. Tá? O que é criado ali dentro do main, ele é desconhecido para as pessoas lá fora. Ou seja, você fica livre para inventar um monte de nome maluco ali, sem medo de se esbarrar com ninguém que já existe. Tá? À medida que você vai, vamos dizer, aumentando o seu círculo de conhecimento, por exemplo, a classe gera um nome, um espaço de nome de fora. Então agora você começa a ver não sei o que, ponto não sei das quantas. Por quê? Agora você está chamando, entendeu, uma função daquela classe. E ela só é reconhecida para aquela classe. Aquela função, se você chamar ela sozinha, isso não existe por aí. Ela está circunscrita ao espaço de nome da classe. Tá? E aí agora, fora a classe, você tem um módulo. Aí começa, né? Quarup.tora.executa. Entendeu? Então o espaço de nome vai crescendo aí para fora do módulo. Aí tem o pacote, né? Patrícia. Né? Quarup, e aí o espaço de nome vai ficando ponto, que é aquela cebola, tá? Para você fazer uma espécie de contenção dos nomes para que eles não se esbarrem um com o outro. Tá? Inclusive o Python, ele é muito engraçado, diferente das outras linguagens. As outras linguagens têm uma coisa de palavra-chave que você não pode usar, entendeu? Porque aquela palavra já está definida no espaço de nome da linguagem. Tá? Então, por exemplo, int, você pode chamar em qualquer lugar, é a classe de inteiros. Tá? Aí você agora pode definir int no seu espaço de nome. Tá? Agora, aquele int que era global para todo mundo usar, ele ficou escondido de trás do seu nome local. Tá? Mas nem por isso os outros caras vão deixar de ver o int, porque você definiu no seu espaço de nome.
Tá? Ali você descartou o int geral e inventou um troço qualquer ali, seu chamado int, que não tem nada a ver com a classe int. Tá? E o Python deixa você fazer isso. Ah, eu não estou usando isso aqui, vou reusar o nome. Se você vai fazer isso em outra linguagem, dá um erro maravilhoso. Tá? Então, Mônica, a gente, vamos dizer, em teoria, só tirou o módulo daqui e botou ali. Né? Uma classe daqui e botou ali. Em teoria, deveria funcionar tudo igual. Mas tudo devido a todas essas intercorrências que eu mencionei aqui, que vai entrar, né, sistema operacional, browser, entendeu? Tem tudo para dar errado. Mas, para todos os efeitos, é alguma coisa que a gente tem que aprender. Tá? Quando você vai fazer uma aplicação comercial, você vai se enfrentar com 30, 40, 50 módulos, não sei quantos pacotes. Tá? Por quê? É para gerenciar a complexidade. Então, apesar do nosso sistema não ser tão complexo, eu não teria problema nenhum você escrever todo mundo dentro de um único código. Eu já fiz de propósito para que vocês tenham esse aprendizado. Eu não sei se eu enderecei direito a sua dúvida, Mônica. Continua aí com a sua pergunta. Cara, é isso mesmo. É isso mesmo, classe, né? Na verdade, a classe que a gente vai criar agora, você vai ter o índio e a classe Quarup. Isso. Exatamente. O problema que vai surgir, tá, é que devido a uma falha, isso que eu fiz foi errado, tá, gente? Eu fiz assim de teimoso, tá? Eu fiz de teimoso isso aí, sabendo que eu estava fazendo errado. O que vai acontecer? Lá dentro das classes que vão estar no outro módulo, eles vão precisar do Quarup. Aí lá dentro do outro módulo eu vou importar o Quarap. Isso vai dar um ruim desgraçado. Tá? Não deveria. Tá? Mas, para todos os efeitos, é tipo assim, né? É o ovo a galinha. Para poder rodar o Quarap, eu preciso do Quarup Part. Tá? Mas o Quarup Part precisa do Quarap. Mas o Quarap precisa do Quarup Part. Aí aquilo fica infinitamente. Mas eu usei um subterfúgio, tá? Para que eu pudesse interromper esse loop maligno. Que é uma coisa que também é uma grande competência do Python, que quase nenhuma outra linguagem tem, que chama-se import local. Então, a solução que eu dei para quebrar a referência circular, tá, foi usar import local. Nas outras linguagens, a manobra que você tem que fazer é indescritível. Tá? Eu me lembro quando eu estava programando em Java, quando dava referência circular, eu falava assim, eu não acredito. Eu vou ter que escrever assim umas 500 linhas só para resolver a referência circular. Tá? Mas no Python, ele consegue resolver de boa por conta da importação local. Tá? Você não precisa. As outras linguagens, quando você importa, o import tem que ser a primeira linha do seu código. Ele não deixa você fazer import no lugar nenhum. Tá? Já o Python, você pode importar aonde você quiser. Dentro de um if, se você quiser. Aí dentro do if, você importa se acontecer alguma coisa ou não. Entendeu? Então, isso é muito flexível do Python. Mas, mesmo assim, na hora que as pessoas vão implementar isso daí, implementar
esse import local nem sempre é simples de fazer. Tanto que provocou o erro na release 3.6 do Brighton, que depois eles corrigiram. Tá? Na 3.8. Mas a 3.8 ainda tem um pequeno erro na questão do import local, que não é tão grave como a do 3.6. Mas eu vou investigar e avisar o pessoal lá. Por quê? No Python de desktop, né, no Python da Python Foundation, o meu código funcionou. E ele deu ruim no Brighton. Então, significa que a implementação não está tão boa como deveria ser. Tá? Então, eu estou aqui contando mais ou menos, vamos dizer, os detalhes sórdidos do mundo do pessoal da programação. Por quê? Ai, meu Deus, deu um erro no meu código. O que foi que eu fiz de errado? Se o cara é um novato, ele é assim, meu Deus, eu não consigo resolver esse problema. Mas ele pode chegar ao seguinte, na verdade, o erro pode não ser meu, pode ser da linguagem. Entendeu? Aí a pessoa baixa outra versão do compilador. Aconteceu com a Hortência. Ela não está aí hoje não, né? Aí ela está usando muito bem o Python original, última versão, super bombada, testada, e ela foi rodar no programa dela e não deu certo, assim. Pô, o troço não faz o que está na especificação, faça o quê? Ela baixou, então, o Python comprado, que é o Anaconda. Que esse não pode dar erro. Se tiver erro, o cliente vai lá e rasga o contrato na cara deles. Entendeu? Aí funcionou no Anaconda. Tá? Eu não sei se ela avisou para o pessoal do Python Foundation que um deles está errado. Mas eu vi uma PEP lá, tá? Não sei se foi consequência de alguma coisa que a Hortência fez, e tinha alguma intenção de consertar essa região do código que não estava funcionando muito bem para a Hortência. Então a gente tem que conviver com isso, porque senão não tinha versão todo dia de compilador. Não, o Java, sei lá, está na versão 15, 16, 19, sei lá. E tudo isso consertando erros do compilador. Então, às vezes, você dá um erro lá, não é seu. É do compilador. E esse é o mundo bizarro da programação. Você tem que chegar lá e checar. O pessoal do Java, coitados, eles não tem muito jeito. Só tem aquele Java da Oracle. Tá? Tem a versão do ICE, que ainda é pior do que o da Oracle. Então, se der bug no da Oracle, no da ICE está dando bug também, certamente. Então, eles não têm muita escapatória, que o único cara que vende Java é a Oracle. Agora, o Python, tem pelo menos 2 ou 3 pessoas vendendo Python. Então, o pessoal que vende Python, eles são tão legais, tá? Que, tipo assim, você pode baixar e usar na boa. Porque eles não cobram pelo código que eles desenvolvem. Eles cobram pelo suporte. Entendeu? Tipo assim, olha, pode usar. Se der ruim, aí você assina um contrato com a gente, porque nós vamos botar o seu sistema para funcionar no dia seguinte. Esse é o nosso compromisso. Você está usando Python para uma coisa séria, então o seu sistema não pode capotar porque o compilador está errado. Deu erro? Liga para a gente. Aí eles cobram por esse serviço. Então, o compilador Conda, você pode usar gratuitamente. Se der erro, meu filho, azar. Espera algum empresário que está usando der ruim, eles ligarem lá para o pessoal da Anaconda
para eles consertarem e você esperar sair a release. Então agora vocês vão entrar nessa aventura aí. Tentar fazer o seu código funcionar sem saber se o erro é seu ou do compilador. Divirtam-se. Mais alguma pergunta aí, gente? Silêncio profundo. Bom, então está todo mundo entendendo. E eu vou ficar olhando vocês, tentar resolver. Eu vou ficar de olho aqui nos commits, nos logs, que os logs vão apontar os erros que vocês estão dando. E quando o erro bater, e eu descobrir que o erro é do compilador, não é de vocês, aí você tipo, a pessoa já fez certinho aqui. Eu vou dar uma ajuda lá para dar a dica do que tem, qual é a gambiarra que tem que fazer para passar a perna no compilador que está errado. Ok, gente? Mais algum comentário? Então, gente, era isso daí. O Incluindo a Tora já está aí, eu já postei aqui no chat, tá? Vocês podem ir lá, ler cuidadosamente, tá? O Paulo já postou lá no Active como é que se faz para criar módulos. Então, se vocês forem lá no fórum, eu já dei uma resposta para o Paulo. Se alguém ainda tiver dúvidas como é que faz, tem toda uma explicação lá. Tá? Eu ainda vou pegar na Surucucu, Emanuele. Entendeu? Eu não tive tempo hoje. Justamente quando eu fui abrir a Surucucu. Obrigada, professor. Quando eu fui abrir a Surucucu, ela se enrolou no meu computador e quebrou a costela dele. Eu vou entrar de novo para ver o que é, tá bom? Tá bem, obrigada. Então, gente, eu vou aqui silenciar minha câmera, meu microfone. Se vocês quiserem, podem conversar aí entre vocês pelo chat, tá? E deixar agora vocês brincarem com o código. Beleza? Então, força aí, gente. Desligando. Alguém desliga a gravação também?